normalmente você vai montar uma forma de persuasão ali para ir convencendo o seu cliente de modo que ele decida por comprar muito antes da hora do fechamento. Bom dia, Natan Pradella aqui, e hoje vamos falar sobre vendas sem planejamento. Afinal, o que é planejar vendas, né? O grande detalhe é que tem algumas vezes que você chega na frente do seu cliente e nem sabe com quem que você está falando. E a ideia do planejar as vendas é planejar de uma maneira onde, quando você atende o seu cliente, seja ele indo até você ou você indo até ele, você saiba o que fazer, o que falar da maneira certa, na forma certa, para convencer e aumentar o índice de conversão, né? Para vender mais para o mesmo cliente ou para não deixar ele embora sem comprar. Então, a venda com planejamento é uma venda que você pesquisa o seu cliente, por exemplo. Se você é uma loja física, você sabe qual é o cliente que você atende, você já sabe que tipo de perfil que vai lá. Então, você já tem na sua cabeça várias necessidades, várias dores comuns desses clientes. Ou se você vai até o cliente, se é aquela venda porta em porta, você pesquisa a empresa antes, você estuda quais são as dores deles e verifica se você consegue atender antes de chegar lá. Você verifica primeiro se você consegue atendê-lo, quais os argumentos, quais as possíveis objeções. Desse modo você chega preparado, né? A gente fala que você não pode ir para a guerra sem estar armado. Então, a venda com planejamento, ela é a arma do vendedor ou a arma do empresário. Ele planeja, ele estuda o seu público-alvo e desse modo é muito mais fácil fechar negócio quando você está preparado, quando você está municiado, tem algumas cartas na manga para poder discutir com o seu cliente de igual para igual e conseguir entregar para ele a melhor explicação possível de modo que ele se convença, tá? O grande detalhe que eu costumo falar é que a melhor explicação é aquela que convence, não é que você acha que é melhor. Então, se você chegou lá e não convenceu o seu cliente, se seu cliente não comprou, então provavelmente não foi a melhor explicação, você pode melhorar muito mais isso, né? Agora, claro, cada cliente tem uma dor, tem um perfil completamente diferente. E aí, para isso, você precisa mesmo sempre planejar as suas vendas. E essa questão de planejar as vendas, por exemplo, não é algo que você possa negligenciar. Entretanto, também não é algo complexo. É bem simples mesmo. Tipo assim, quando eu recebo um contato, quais são as perguntas que eu faço? Às vezes eu tenho que fazer 2 ou 3 perguntas só. Então, quer dizer, se eu escrever numa folha de caderno, eu já sei que perguntas eu tenho que fazer sempre que eu receber um contato, entendeu? E aí, recebi esse contato, fiz as perguntas e descobri mais ou menos o que é aquela pessoa. O que eu faço, né? Então, quer dizer, eu vou e escrevo lá, ó, deixa eu pesquisar sobre essa empresa. Então, eu entro na internet, olho rapidinho, pesquiso sobre o meu cliente. Quer dizer, é uma coisa simples mesmo de fazer para que você não chegue descoberto na reunião. Muitas vezes, alguém me liga, por exemplo, para vender. Cara, Natan, eu vi que você trabalha com massas, né? Beleza. Eu vendo utensílios de cozinha. Aí, tipo assim, teve uma vez um vendedor que foi lá, que ele trouxe um catálogo gigante de produtos e nada me servia. Porque os produtos de cozinha que ele tinha não era para a indústria. Quer dizer, eu acabei gastando meu tempo, mais ou menos uns 20, 30 minutos que eu gastei conversando com ele, porque na hora que ele me ligou, ele, Natan, falei com o seu amigo aqui, ele me indicou você trabalha com indústria de alimentos, né? E eu tô indo aí para te visitar, para te mostrar uns produtos, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, né? E aí, quer dizer, se ele tivesse me perguntado algumas coisas antes, ele não teria jogado o tempo dele fora e nem o meu tempo fora. Quer dizer, Natan, você trabalha com o quê? Cara, como é que é a sua operação aí? Você precisa de produto industrial? Não precisa? Como é que tá? Né? Então, essa pesquisa no seu cliente básica, é bem simples mesmo, te deixa municiado. E aí, quando você pesquisa com o seu cliente através de perguntas e depois você também pesquisa o seu cliente na internet. Eu montei um processo de venda para algumas empresas que eu presto consultoria, que eu falo que meia horinha de pesquisa, sabe? Então, quer dizer, você recebeu um contato ali, então você fica meia horinha de pesquisa para que você entenda um pouco mais sobre essa empresa. Pesquisa as 10 principais dores daquele setor, daquele tipo de cliente, e pesquisa 5 possíveis soluções, quando a venda é B2B, né? Quando é para outras empresas. Então, não é algo complexo, é bem simples, desde que você esteja com o radar ligado para realmente descobrir essas informações. E como que você planeja essa venda, né? Como é que você faz? Bom, você pode planejar essa venda desse jeito que eu falei, que é o início, ou pode melhorar essa parada, fazer uma coisa ficar mais complexa e ao mesmo tempo muito mais eficiente. Eu não sei se você já foi atendido por pessoas que vendem muito bem,
sabe? Quando alguém vai te conduzindo para o sucesso. A pessoa te atende e ela tem um padrão de perguntas que aquilo ali vai te conduzindo para o fechamento. De modo que você compra só se fizer sentido para você. Só que o jeito que a pessoa te conduz na conversa vai te levando para o fechamento da venda, né? Porque é uma venda interativa, é uma venda focada na dor do cliente. Quer dizer, como é que faz isso, né? O primeiro passo para fazer isso aí é você precisa montar um script de venda. E como que funciona o script de vendas? Eu faço isso quase todos os dias aqui, porque eu faço consultoria para outras empresas e o pessoal precisa, a gente treina esse script de vendas. Como é que funciona? O script de vendas, ele vai falar para você o caminho do cliente, praticamente. Então, o cliente, ele teve um primeiro contato com você, com a sua marca, e a partir de algum meio, ele chegou até você. Se você é uma loja física, ele chegou porque ele estava passando na rua, porque ele foi no shopping. Se você, por exemplo, é um e-commerce, ele chegou também através dos links patrocinados que você coloca aí e tal. E se você, por exemplo, é um B2B igual eu, que vende para empresas, no meu caso, eu vou até o meu cliente. Então, é porta em porta. E aí, como que eu monto esse script, né? O primeiro passo do script normalmente é: bom dia, você vai quebrar o gelo, né? Vai falar alguma coisa assim, tipo, nada a ver. Tem uma empresa que faz consultoria que que o CEO de lá, ele fala o seguinte, ele, cara, toda vez que você se reúne com ele, ele fala, e aí, conseguiu estacionar aqui perto? Mas enfim, é para quebrar o gelo e isso é necessário, entendeu? Então quer dizer, o bom dia, quebra o gelo, aí a gente vai traçando os passos do script. Se identifica, fala um pouquinho do que você faz. Tem muita empresa que no script de vendas, eles apresentam a empresa por tipo 30 minutos. É uma apresentação chata, cansativa. Hoje em dia, quando eu chamo alguma empresa para me visitar, o pessoal fala assim, Natan, vou te apresentar a empresa e aí você verifica aí o que você gosta e tal. Eu já falo assim, não, gente, eu não quero que você me apresente nada. Eu quero que você veja para mim se resolve isso e isso. Eu não quero ver o vídeo todo de vocês. Eu não quero ver toda a apresentação, os 30 slides que vocês têm para mostrar, para depois descobrir aquilo que me serve. Eu quero que você me mostre aquilo que me serve, se me serviu, resolve. Porque o tempo se torna muito valioso, então a gente não quer jogar tempo fora. O interessante é que essas empresas têm um script e já funciona bacana, entendeu? Então, como é que eu falo? Você montando esse script de vendas com o caminho que o seu cliente vai percorrer, desde o primeiro contato com a sua marca até o momento onde você atende esse cliente, seja através de um chat, tá? Pessoalmente, não importa. O que vai acontecer? Nesse contexto, montando o script, normalmente você vai montar uma forma de persuasão ali para ir convencendo o seu cliente de modo que ele decida por comprar muito antes da hora do fechamento. Então, normalmente, tá, as pessoas fazem o quê? Elas apresentam um produto e aí esperam para fechar negócio no final. E eu costumo dizer que o negócio não se fecha no final, o negócio se fecha no meio, no começo. É aí que você fecha negócio. Então, dentro do script de vendas, o que você pode montar? Eu apresento rapidamente, olha, meu nome é Natan, eu sou da empresa Pradella Alimentos, a gente trabalha com massas. E aí você se apresenta rapidamente e agora você pode trazer uma conversa interativa. Como é que está o seu negócio? Como que está aí o trabalho com massas aí na sua empresa? Como que a gente pode te ajudar, sabe? Eu estou montando aqui as perguntas aqui na hora, mas a ideia é trazer uma pergunta interativa de modo que eu preciso descobrir as dores desse cliente. Ou, às vezes, ele não tem dor. Às vezes, a questão dele é porque eu fui visitá-lo lá. E aí, o que eu vou entregar para esse cliente? Entendeu? Por exemplo, tem cliente que não quer trocar de fornecedor. Ele não tem dor. E aí, eu preciso apresentar para ele uma outra oportunidade. Então, quer dizer, eu me apresento, olha, eu sou da Pradella Alimentos, eu tenho esses produtos e a Pradella Alimentos é focada em gerar mais resultado para a sua empresa. Como é que tá o trabalho aqui hoje? Aí ele me fala, cara, não, meu trabalho tá normal, tá tranquilo e tal. Não, que bacana, as empresas que você trabalha, elas têm muita qualidade. A gente faz um trabalho de crescimento, né, para que as vendas aumentem aí 50%, 60%. O senhor tem interesse nisso, né? Quer dizer, eu vou interagindo com o meu cliente e mostrando para ele o que a gente faz de bom. O grande detalhe é que essa interação, ela é mais focada em perguntas do que respostas. Então, a ideia é, eu trago um comentário e faço uma pergunta, trago um comentário e faço uma pergunta, trago um comentário e faço uma pergunta. E aí eu vou fazendo para colher o máximo que eu puder de informações dos meus clientes. E aí, se isso está no seu script de vendas, você vai treinando e vai ficando bom em fazer isso. E aí, o que acontece? Fazendo esse script de vendas, você vai caminhando o seu cliente para o fechamento. Mas assim, eu teria que gravar uma live só de script. O fato é que
montar um script de vendas é um planejamento muito bom. E você não precisa aplicar a risca, tá, galera? A ideia não é você fazer um negócio lido, não. Aquilo ali tem que se tornar automático. Mas para se tornar automático, primeiro você precisa fazer escrever e treinar. Você treina em casa. E aí você começa a ficar bom, entendeu? Tipo assim, aqui nessa live eu tenho um script, eu não sigo ele todo. A gente vai treinando, a gente vai ficando bom em gravar as coisas. Eu ainda tô melhorando muito, claro. Mas a ideia é, você cria alguns pontos e aí você aprende a se desenvolver diante de qualquer conversa para vender o seu produto ou serviço, para gerar valor para o seu cliente. E aí por aí vai. O que acontece? A ideia de montar o script é um ponto. Outra questão que você precisa fazer, descobre seu público-alvo, tá? E tem mercados que o público-alvo é muito doido, por exemplo. Não dá para você definir muito bem, não. O grande detalhe é que, mesmo assim, você tem um número de clientes majoritários. Estava num treinamento de gestão agora, né? E a parada é o seguinte, se você não mede as coisas, é bem possível que você não vai conseguir tomar decisões, é tudo baseado no achismo. Então, tudo que eu não meço, eu não vou conseguir tomar decisões baseadas em dados, eu vou basear no achismo, no feeling, né? A parada é que o feeling normalmente funciona também, não tem problema. O grande detalhe é que, dentro do seu feeling ou dos dados que você tem, qual que é a maior quantidade de clientes que você atende, eles vêm com qual finalidade? E aí você fica bom nessa finalidade. Aí daqui a pouco, você pega umas 3 finalidades que vão representar 60%, 70% dos seus clientes e se especializa nessas 3 finalidades. O restante você vai atender. Só que você ficou bom em vender para essas 3 finalidades, entendeu? Então, por isso que eu falo, define seu público-alvo para você ter uma ideia, para ficar fácil. A questão é o seguinte, para o público-alvo que eu defini, eu não perco venda, porque aí eu me tornei o melhor do mercado. E para aquele público-alvo que eu não defini, pode ser que eu perca uma venda ou outra, mas mesmo assim eu consigo atendê-lo, consigo vender ele e tal, né? Então, mais ou menos por aí, define seu público-alvo, só para você ter uma ideia e especializar muito. Por exemplo, tem uma loja que eu faço consultoria que ela vende armas, munições, uma série de coisas, clube de tiro, uma parada assim. Então, eles têm um público-alvo majoritário ali, que podem ser, por exemplo, policiais, ou podem ser atiradores, ou podem ser amadores, ou podem ser mulheres que querem ter a primeira arma também, porque aí tem o gênero homem e mulher. Fato é que dá para você conseguir montar aí, por exemplo, 3 públicos e ficar muito bom nos 3. E aí, desse modo, você provavelmente não vai mais perder vendas para esses 3 e o restante do seu público que vai lá, por exemplo, Nathan, mas esse aqui é um outro cara que não é atirador, ele é colecionador. Tá, então, se você pode não ter se especializado nesse cara, mas na maior parte dos seus clientes, você definiu o público e se especializou nos caras, em atender muito bem, em achar os melhores argumentos para esse público. E aí você sabe se desenrolar muito bem quando vem alguém desses 3 públicos que você definiu, beleza? Outra questão que eu falo que é assim, como que você planeja uma venda? Cara, é importante estudar um pouco vendas, porque você precisa entender como é que funciona o mundo ao seu redor, como que as pessoas explicam sobre vendas, o que as pessoas falam, né? O que fala no mundo, o que fala no Brasil, quais são os exemplos que essas pessoas aplicaram ou não, como que eu trabalho, por exemplo, as técnicas de venda para conseguir fechar mais negócios, né? Então, tem, por exemplo, um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, ali é um livro que não é de vendas, mas muito utilizado no mundo corporativo, especialmente nas vendas, entende? Então, tem, por exemplo, Bob Fife, que é o Manual de Persuasão do FBI, tem, por exemplo, o Monge Executivo, tem, por exemplo, Bora Varejo, Bora Vender, Vendas Não Ocorrem Por Acaso. São livros de vendas que, se você estudar, você vai melhorando as suas técnicas, seu cérebro vai ficando melhor para aprender esse conteúdo e, consequentemente, na hora de conversar com o seu cliente, você vai acessando aquele conhecimento, vai se tornando muito bom nisso. Eu coloquei aqui também O Poder do Hábito, que é um livro muito bom para você entender como é que as pessoas tomam decisões, como que as pessoas compram uma causa, né? Lá, por exemplo, tem a história do Martin Luther King, como que ele reuniu tantas pessoas. Tem a história, por exemplo, do creme dental, como que o creme dental se tornou essencial, porque uma época não era essencial, e um dia se tornou essencial, né? Como é que eles fizeram isso? Como que funciona o nosso cérebro? Como que funcionam as nossas decisões? Então, quer dizer, se você sabe sobre isso, na frente do seu cliente, a sua maneira de tomar decisões e as palavras, o que você fala, o que você faz, como que você monta um produto, como que você entra num lugar para trabalhar,
é outro mundo, é outra história. Por quê? Porque você se tornou bom em entender um pouco mais como é que funcionam as coisas, tá? Então, se você estudar vendas... E aí, é outra questão, tá? Como é que planeja uma venda? Cara, treine você mesmo, e se você tiver um time, treine você e seu time, tá? Sem treinar o time não vai aprender, e raramente o time vai ser proativo em fazer tudo isso. Mas se for, fantástico. Fato é o seguinte, eu falo que existe o conhecimento e o aprendizado, tá? Então, o que acontece? O conhecimento é quando você lê, por exemplo, um livro, né? E aí, você conheceu aquele livro, você sabe o que está escrito ali, e aí, o aprendizado é quando você pratica aquilo que está no livro. Ah, Nathan, mas que definição é essa? Deixa eu te falar uma coisa. Suponha que eu falo para você assim, olha, é assim que se joga um videogame, e eu mostro para você um vídeo de como se joga um videogame, e você assiste esse vídeo 100 vezes. E aí, depois que você assistiu o vídeo 100 vezes, eu vou e pego um controle de videogame e entrego na sua mão. Agora joga. Provavelmente você não vai ter a habilidade de mexer os dedos e jogar, por mais que você tenha decorado a maneira correta de jogar videogame. Quer dizer, você decorou a maneira correta e você sabe explicar para todo mundo como é que se joga, mas você não sabe jogar. Entendeu que interessante? E é isso que eu falo. Quando você decorou como é que joga videogame, é o seu conhecimento. Quando você treinou aquilo, se tornou um aprendizado. Quer dizer, aquilo ali internalizou no seu cérebro, no seu consciente e inconsciente, de modo que você conseguiu transferir para suas ações. Então, o conhecimento e o aprendizado são completamente diferentes. O conhecimento, ele é o conteúdo. O aprendizado é o conteúdo que você faz, que você pratica, entendeu? Então, é aí que é a ideia. O aprendizado é onde você tem que focar. Por isso que, para ter vendas planejadas e fechar muito mais negócio, você precisa treinar você e, se você tiver um time, treinar você e seu time. E é um treino constante, tá? Não é um treino que você vai fazer hoje ou amanhã. É um treino que você vai fazer sempre, para que você vá ficando cada vez melhor. Tá? Tipo jogar bola, ou tipo, sei lá, qualquer outra coisa que você já fez, que você precisou praticar bastante tempo mesmo, até você ficar bom. Não tem como. A teoria a gente sabe, a prática é o que é o verdadeiro aprendizado. Beleza? E existem empresas que fazem esse caminho do cliente, planejam a venda de forma muito boa, né? Ah, existem pontos a melhorar? Claro, sempre existe, mas é um caminho muito bom. Por exemplo, uma vez, o Vitor Damasio colocou no treinamento dele, olha só que fantástico, tá? Colocou no Instagram dele quem queria aprender inglês. E aí, quem queria aprender inglês, mandava um direct para ele, e aí ele mandava assim, ó, quando você tiver 10 minutos, me fala. E aí, por exemplo, eu falei, tenho 10 minutos. Aí ele vai e te liga. Aí ele fala o seguinte, e aí, Nathan, tudo bem? Nathan, eu vi que você falou para mim que gostaria de aprender inglês. Por que você gostaria de aprender inglês? E aí eu falei assim, Vitor, é porque, cara, eu acho que eu sou meio limitado, eu gostaria de conhecer outros países, gostaria de fazer negócios com outros países, e eu fico limitado nessa parada da língua e tal e tal. Ele, cara, que fantástico. Nathan, me fala uma coisa, o que você vai ganhar aprendendo inglês de verdade? E aí, eu falei para ele e tal e tal. Ele falou, então é o seguinte, eu vou te apresentar a proposta de como que funciona o inglês que eu vou te oferecer. E eu não gosto de enrolação e eu acho que nem você, não é? Aí eu, Ele falou assim, ó, então se fizer sentido, você já vai e fecha e entra. Se não fizer, você fala assim, não, Vitor, eu não quero fazer agora e pronto. A gente não fica enrolando ninguém. Eu não te enrolo e você não me enrola. Combinado? Combinado. E aí ele cria uma sequência de perguntas interativas, de modo que sempre faz sentido. E aí chega no final e fala assim, fez sentido para você, Nathan? Fez. Então tá, assim como combinado, já tô te mandando o link. Entra no Zap aí, já coloca o seu cartão, qualquer dúvida eu tô aqui na linha, tá bom? Olha que fantástico. Olha que fantástico. Ele criou o caminho. Ele o quê? Pescou aquele lead, aquele cliente, isso aí tudo por telefone. Olha que fantástico. Ele fez isso fantasticamente bem. Inclusive, eu aprendo com ele. Ele é um mentor para mim, né? Ele fez o caminho do cliente certinho, interativo, de modo que ele não te liga para não te vender. Do jeito que ele faz, né? Ele te liga e ele vai fechar negócio com você. A menos que você, no final, fique com vergonha e dê uma desculpa, mas vai ser muito mais difícil, porque os micro comprometimentos foram criados durante a conversa, entendeu? Então, isso aqui é um exemplo de quem faz isso muito bem. Eu coloquei também a LBV. A LBV é uma associação, Legião da Boa Vontade, sem fins lucrativos, que faz isso muito bem também. Ela cria o caminho do cliente para conseguir captar doações. Eu não sei se você sabe, mas doações são difíceis de captar, né? Não é simples assim, não. E ela tem a sequência de perguntas, tem um script certinho para o cliente ficar bem ali, né? Então, existem outras empresas, Gestão 4.0, que foi o treinamento que eu fiz agora.
eles também têm o caminho do cliente certinho, eles deixam o lead muito qualificado só para o vendedor empurrar para o gol ali, entendeu? A pessoa não perde tempo, né? O lead é qualificado. Então, eles criaram o caminho do cliente, se especializaram em algumas dores, e aí fica muito mais fácil fechar negócio desse jeito. E aí, o que acontece? Tem gente que fala assim, Natan, beleza, cara, mas nem sempre sabemos o tipo de cliente que vamos atender. E é por isso que eu falei para você que você precisa o quê? Definir 1, 2, 3, 4 públicos que você atende, para que você consiga saber quais são as dores. Eu não vou saber qual cliente eu vou atender, mas eu vou saber pelo menos 80% do que ele vive é comum. Tá? É igual empresa, cara, igual empresa. Eu tava num treinamento agora com 50 empresários, empresas que faturam de 5 milhões até 600 milhões ano, né? Tinham empresas lá com a gente, até mais do que isso, na verdade, que também estava presente em Ambev. Então, quer dizer, 80% dos problemas são comuns para todas as empresas ali, cara. Para todo mundo tem as mesmas dificuldades, entendeu? O e-commerce tem as mesmas dificuldades que eu tenho. Enfim, as dores são parecidas. Uma ou outra coisa é diferente, tá? Mas, por exemplo, o e-commerce tem problema com gestão de RH, com pessoas, contratação, gente boa, você tá entendendo? Sobrecarga, margem baixa. Eles têm problemas, igual eu tenho, igual qualquer empresa tem. Então é por isso que eu falo, quando você mapeia o seu cliente-alvo ali, define o seu público ideal, você fica bom. Natan, mas e se for um cliente um pouquinho diferente? Não tem problema, porque o cliente um pouquinho diferente, 80% das dores de um vai ser as mesmas dores do outro. Entendeu? Então, por isso que você não tem problema essa história. Nem sempre eu sei que cliente eu vou atender. Sabe? 80% do cliente você sabe o que é. Só os 20% que você pode descobrir no meio da conversa. Tá? Tem gente que fala, por exemplo, treinar o time é muito difícil. Cara, é mesmo. Isso é uma realidade nua e crua. Treinar um time, treinar pessoas não é fácil, né? Exige algumas habilidades. Mas a vantagem é que isso você não precisa fazer sozinho. Você pode pagar para as pessoas fazerem. Você pode comprar curso, você pode montar um programa, né? Agora, zero esforço para você mudar o seu time, não tem jeito, tá? Você precisa se esforçar. Agora, o treinar em si, você tem como pagar por isso, você tem como terceirizar o treinamento ali, outra pessoa vai e treina o seu time do jeito que você gostaria que acontecesse, né? Agora, sem dúvida nenhuma, nenhum time muda como uma chavinha, né, de uma porta abrir, não é assim, né? O time vai mudando aos poucos, né? Então, o grande detalhe é que o papel do líder, quando você tem um time, né, é realmente ele estar à frente da mudança, ele estar buscando a mudança. Quando não é ele que está buscando, quando é algum integrante do time, a tendência é que isso não tenha eficiência, entendeu? Então é o líder que busca, é o líder que vai atrás de fazer uma melhoria. Se o líder não faz isso, a tendência é que o time não melhora mesmo, entendeu? Então é só para você entender, você não precisa aprender a treinar as pessoas, você precisa pelo menos estar junto com o seu time para garantir que eles venham fazer o treinamento, que eles implementem as modificações. Se você não fizer isso, é que tem empresas que o líder está tão sobrecarregado que ele não tem tempo de cuidar das vendas, entendeu? Então aí fica mais difícil de resolver isso, né? E aí o que acontece? Natan, como é que faz então para eu planejar a venda e não perder venda na frente do meu cliente? Cara, eu posso te dizer o seguinte, existe um jeito errado de fazer, que talvez é o que você faz, que é não parar para pensar nisso, né? Ou então continuar fazendo do jeito que é. E aí, claro, isso aí vai dar o mesmo resultado que você tem agora. Se você fez um tipo de coisa, você vai ter um resultado X, e aí se você continua fazendo a mesma coisa, o resultado X é o mesmo, né? Então, se você deixar como está, é isso aí, né? Outro jeito errado cara, dentro do seu cliente existe um baú de oportunidades. Então, quando você pergunta, você colhe muitas oportunidades ali dentro, novas necessidades, novas ideias, novos projetos, né? E às vezes é um projeto de graça, por exemplo, você tem uma ideia maluca aí, e às vezes o seu cliente fala, não, mano, faz aí, cara, que eu testo lá e vejo se for legal. Ou seja, você fez de graça, você testou alguma coisa grátis, né? Então, dentro do seu cliente, existe um baú de oportunidades. E aí, existe um baú de oportunidades. E aí, é o que eu falo, a maior parte dos vendedores não aproveita essas oportunidades que tem dentro dos clientes, né? E outro jeito errado de seguir é o que, cara, a maior parte das pessoas não sabe pedir indicação. Não sabe. E eu explico que indicação você não pede, indicação você reivindica.
E para isso tem um jeito de fazer, não é simplesmente me dar uma indicação aí. Isso não funciona. Mas você pode reivindicar a indicação, né? Existe um jeito de fazer isso. Olha que fantástico. Ou seja, essas ferramentas simples aí, tá, que você pode aplicar. Então quer dizer, Nathan, o jeito errado você me falou. Então como que é o jeito certo, né? O grande detalhe é o seguinte. Primeiramente, qual que é o jeito certo de planejar a venda? Você, né, olha para dentro aí e fala, cara, eu preciso melhorar isso e aquilo. Então é você sozinho consigo mesmo aí, tá? É o primeiro passo. Por quê? Você olha você olha essa aula de novo, a gente vai colocá-la no YouTube, pega a sua... pega como é que funciona o seu processo de venda e a partir daqui você fala o seguinte, não, ó, eu preciso melhorar isso, e aí você monta o seu processo. Aí você fala o seguinte, então eu vou montar um script de vendas. Monta o seu script de vendas. Faz um esboço, faz um rabisco, não tem problema, tá? Você fazendo um rabisco, um esboço simples, já vai ajudar pra caramba para que você comece esse processo de mudança dos seus resultados, das suas vendas, né? E aí, dentro do script vai ter que ter assim, ó, como que eu recebo o meu cliente, né? Como mostrar a autoridade da empresa em 30 segundos, 1 minuto, né? Como apresentar os meus produtos ou serviços de uma maneira eficiente, de modo que gere interesse no meu cliente, né? Como fazer perguntas para meus clientes, né? Quais são os benefícios, enfim. Tudo isso aí eu preciso montar no meu script. E é simples, né? Ó, quais os benefícios, como funciona a entrega e o momento do fechamento, beleza? E aí o que acontece? Depois, o que você vai fazer? Cara, você vai cuidar do seu atendimento, então é o Customer Success, né, que eles falam. Quer dizer, o sucesso do cliente, né? E o grande detalhe, que é uma coisa que as pessoas perdem muita oportunidade, é criar relacionamento com o seu cliente, tá? Um relacionamento bacana, onde você vai entregando para ele valor mesmo, vai vendendo com afinco, só que você vende com afinco servindo o seu cliente, né? Mantém relacionamento com esse cliente perto e à distância. Então, uma mensagem no Zap por semana. E aí, meu irmão, beleza? Tô aqui, cara, como é que é? Você usou aquele negócio que você comprou? Como é que tá aí o negócio? Como é que tá o resultado, né? Gostou? Tá precisando de mais alguma coisa? Não, se não tiver, 30 segundos, tá, galera? Ou então 40 segundos, é rapidinho o áudio para não tomar muito tempo pessoal. Entrega conteúdo para esse cliente. Porque quando você cria esse relacionamento com o seu cliente aí, né? Claro que depende muito do negócio que você tem, mas você criando esse relacionamento, a tendência é ele consultar você e ele comprar mais vezes. Muitas vezes a gente não compra porque a gente esquece de comprar. Muitas vezes, né? Esses dias eu queria comprar um tênis. Cara, eu enrolei, eu acho que uns 3, 4 meses para comprar um tênis, porque eu esquecia de comprar, não lembrava. E quando eu lembrava, era fim de semana, eu falava, não, vou depois, entendeu? Então, quer dizer, se você tem um relacionamento com alguém que vende esse tênis, ô Nathan, e aí, cara, aquele tênis lá, como é que tá? Você consegue vir aqui na loja amanhã? E aí eu posso falar umas 2 ou 3 vezes não, mas uma hora ou outra eu me comprometo. E aí o negócio que demorou 4 meses, poderia demorar 1 mês só para fechar. Então, criar relacionamento com o seu cliente é fundamental, né? E junto com o relacionamento, o que você faz? Você pede indicações, reivindique indicações, né? Então, tipo assim, e aí, João, tudo bem? Cara, eu vi que você gostou pra caramba daquelas roupas lá e certamente você tem amigos que também, frequentam a sua casa, que você conhece. Eu gostaria que você me desse aqui alguns telefones de amigos para eu entrar em contato com eles e mandar alguns modelos de roupas, né? Se eles tiverem interesse, eu vou estar aqui para atender. Se não, também não vou ficar perturbando. Tem gente que me passa até 20 contatos. Olha só. Aí quando você fala 20, o cara mesmo já fica inconscientemente procurando uns 5, 6, 10 lá no celular dele. E aí você pegou um monte de leads que você vai ligar para essa pessoa e falar assim, cara, ó, o João me indicou você e ele compra roupa com a gente há muito tempo, né? Depois você manda uma mensagem para ele aí, ele vai te confirmar isso. E eu tô te mandando alguns modelos de roupas só para saber se esse é seu estilo, né? Se for, eu continuo te mandando. Se não for, também não tem problema, eu não vou ficar te mandando mensagem. Beleza? Será que eu posso te ajudar? Você me dá um retorno no Zap aí? Ou seja, você monta um scriptzinho de conversa também, né? E você aproveita essas oportunidades da indicação. Fato é que para você lembrar de pedir indicação, você tem que planejar isso, né? E intuitivamente você não pede indicação. Então, quer dizer, é por isso que eu falo, planeja a sua venda, que o seu processo vai ficar completo. Você vai ter
o momento de quebrar o gelo, vai ter o momento de apresentar seu produto, vai ter o momento de compreender a dor do seu cliente, vai ter o momento de convencer o seu cliente, depois tem o momento do fechamento, tem o momento da indicação. Esses passos todos, se você seguir, uma venda que pode te gerar X, sei lá, X de riqueza, ela vai te gerar 2, 3, 4, 5X, pô. Porque você aproveitou ela por completo, você aproveitou aquele tempo com o cliente por completo. Você não aproveitou só um pedacinho dele, só para vender uma coisinha ou outra, beleza? Então assim, galera, por hoje é isso, né? A gente tem que falar depois sobre condução do cliente, né? Tem um módulo do curso que eu falo sobre decida pelo seu cliente, tem que saber decidir pelo seu cliente para que ele não fique te enrolando. Mas enfim, eu vou passar uma atividadezinha para vocês aqui, que é o seguinte, cara, pense como é que tá o seu negócio ou o seu emprego aí agora, tá? E só pensa agora, não anota nada. O que você acha que poderia mexer de acordo com aquilo que eu falei, né? E aí você fica aí um minutinho pensando aí, rapidão, depois na hora que eu desligar o vídeo, você fecha o olho e fica pensando aí. Cara, eu posso mexer nisso. Beleza. Depois desse minuto, o que vier à sua cabeça, você escreve no papel aí agora. É só o início, tá? Só o início. E dê continuidade, continue me acompanhando aqui nas redes sociais. Eu falo muito sobre vendas. Faz perguntas, tá? Porque aí assim vai gerando maturidade na sua mente, no seu cérebro, para que você consiga melhorar aí os seus resultados aí na sua empresa, no seu negócio, né? Ou no seu emprego, beleza? Um abraço a todos, tenham um excelente dia e até amanhã. Amanhã tem mais live.